Nesses últimos dias eu estive bem reflexivo sobre a forma com que falamos de sofrimento e de vitória. Eu reparei uma coisa bem específica quando falamos sobre vitórias históricas e sofrimentos históricos. Com certeza que alguém já fez vídeo falando sobre esse assunto, mas, sei lá, eu nunca vi nada sobre isso. Se fôssemos falar sobre grandes desastres históricos, como, sei lá, a Inquisição, todas essas grandes desgraças que todos nós sabemos como funcionou. Aliás, falei besteira, muita gente não sabe. Mas mesmo contando essas histórias, muitas pessoas se identificam com um lado mais branco dessa história. E o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer é que até pra hora de falar sobre sofrimentos históricos, a gente foca num lado branco. Ou então no lado que se parece mais com o lado branco. Vamos lá, deixa eu explicar. Se falássemos sobre nazismo, a gente estaria falando sobre o grande massacre dos judeus. Mas meio que o nazismo não é o grande massacre só dos judeus. O povo judeu foi oprimido e o povo judeu não é branco. Mas se fôssemos falar da grande maioria de judeus, a gente falaria de um povo que se parece fisicamente mais com os europeus do que com os africanos, do que com os negros. E quando nós falamos de Inquisição, a gente costuma sempre trazer uma visão um pouco mais eurocentrizada de pessoas que sofreram. E óbvio, é muito importante a gente falar das mulheres, das bruxas, das pessoas que foram queimadas em praça pública. Figuras, sei lá, como Joana d'Arc são importantíssimas, mas existe um tom nessa história que as pessoas simplesmente não conseguem entender como Inquisição. Se fôssemos falar de religiões de matriz africana, ou de religiões brasileiras como, sei lá, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Catimbó, todas essas religiões passaram por algum processo de, sei lá, embranquecimento de suas matrizes. Mas aí eu te pergunto, esse processo foi natural? Os meus descendentes simplesmente olharam para o santo e falaram: caramba, nossa, isso tem super a ver com a entidade que eu acredito. Agora Ogum vai virar São Jorge, agora sei lá. Não, galera, não foi assim que funcionou. E é por isso que quando eu converso com umbandistas, eu sempre bato nesse ponto. Cara, a gente não passou a utilizar os santos católicos, sei lá, de uma forma natural. Os nossos antepassados apanhavam, morriam. Eles eram queimados, eles eram mortos. Você consegue imaginar o quanto doeu no coração dessas pessoas trocarem os orixás por imagens, por santos? Cara, foi um processo doloroso. E o nome disso é Inquisição. Não é como se as coisas se apagassem, entende? A gente precisa sim falar de Inquisição do povo judeu. A gente precisa sim falar do povo armênio. A gente precisa falar das populações que sofreram. Mas, cara, as populações negras, as populações afrodiaspóricas, a gente sofreu. O que aconteceu no Brasil foi Inquisição. Eu tenho até alguns amigos historiadores que já vieram a utilizar, é como se fosse uma Inquisição nas Américas. Mas, cara, não, foi uma Inquisição. Eu não abro mão de que na hora da gente falar sobre nazismo, da gente falar sobre fascismo, da gente falar sobre Inquisição, eu não abro mão de que a gente toque na negritude. Porque a gente está o tempo inteiro falando sobre quem apanha e quem bate. Mas é como se as pessoas brancas fossem as pessoas que batessem. E aí adivinhem quem essas pessoas batem? Em outras pessoas brancas, ou pessoas que parecem mais com pessoas brancas. E esse desvio histórico, esse apagamento, é totalmente proposital. Eu tô só no meu segundo período de ciências sociais, mas em algum momento eu vou estar trabalhando algo do tipo. É imprescindível que a gente fale sobre isso. O que aconteceu nas Américas foi Inquisição com o povo preto, com o povo indígena. As populações não brancas sempre sofreram. E aí a gente vai falar que, sei lá, a Joana d'Arc foi o auge do sofrimento da Inquisição. As mulheres brancas europeias sofreram na mão da Inquisição, mas a gente vai apagar todo o sofrimento causado às mulheres pretas, aos homens pretos, às pessoas pretas. A gente tem apagado história. A gente precisa dizer que isso é história. Enquanto a gente manter essa ideia de que as coisas aconteceram no passado e o passado não se repete, a gente não vai pra frente. Você, pessoa preta, pessoa indígena que tá me assistindo, você precisa tomar pra si esse discurso. O que aconteceu com a gente e o que acontece hoje em dia como desdobramento não é normal. E a gente precisa parar de normalizar esse tipo de coisa. Os nossos símbolos, as nossas estéticas precisam estar presentes. As guias, os Black Powers, os pente-garfos, tudo isso é importante.
Tudo isso é identidade. A gente precisa continuar resistindo. Houve um apagamento no passado e há um apagamento atualmente. Assim como no passado vivemos um apagamento histórico, nós continuamos vivendo esse apagamento. A gente tem essa ideia de que história é o passado, mas não, história é hoje. A gente continua sendo apagado assim como fomos no passado. As populações não brancas precisam resistir. Os símbolos de resistência precisam resistir. As aldeias, os quilombos, tudo isso precisa resistir. Não é como se a gente tivesse opção.